Olá, meu nome é Bruno Girardi, eu sou clarinetista e eu estou participando de um projeto em conjunto com o compositor Austeclínio Lopes de Farias, em torno da composição de uma peça para clarineta solo chamada O Rosto se torna uma parte dentre tantas. Bom, essa peça nasceu muito por conta de uma provocação minha em relação ao compositor, em torno de uma relação paradoxal que eu tenho explorado no meu projeto de doutorado, que é o performer enquanto agente e receptor do fluxo de informações composicionais. Dentro do laboratório de composição da USP, eu e o compositor pudemos ter vários diálogos muito frutíferos em torno desse tema, e a gente foi trocando ideias e sempre buscando inspirações e referências que pudessem nos ajudar no processo de construção desta peça. E aí a gente partiu para uma série de ensaios colaborativos, onde o compositor se mostrou muito atento e interessado em entender as possibilidades acústicas do clarinete. Então, eu mostrei para ele vários recursos como glissando, frulato, multifônicos, que são amplamente explorados na peça, bem como a tessitura do clarinete, que eu considero um elemento fundamental dentro dessa peça, porque é justamente a partir dos grandes saltos que ele insere novos elementos que vão se modificando, que vão tornando o material musical algo novo ao longo da peça. E também a grande amplitude dinâmica do clarinete, que é outro elemento chave aqui dentro dessa peça. Eu acho muito interessante que esse nosso processo tenha sido mediado por uma discussão intelectual, por um interesse filosófico mútuo entre nós, mas também que isso tudo tenha resultado numa exploração técnica muito profunda, num trabalho de pesquisa técnica da minha parte e também de pesquisa composicional e de conhecimento das possibilidades por parte do compositor. E isso tudo possibilitou que a gente chegasse numa peça que explora justamente a dimensão da temporalidade, né? E como o tempo e a inserção de novos materiais vão causando uma mudança gradual, às vezes quase imperceptível, mas ao final da peça incontornável, dos materiais musicais que a gente foi usando. Então, esse também é um paradoxo básico que a gente explora, que é a constância da mudança dentro do tempo. Eu gostaria de deixar registrado uma questão muito interessante que aconteceu nesse processo, que foi a minha dificuldade em particular de lidar com todas essas questões técnicas, com a complexidade técnica da peça e com a complexidade da escrita do compositor, uma escrita que ele faz à mão, inclusive, o que eu acho muito interessante, porque é uma maneira mais direta de me sugerir, uma maneira mais direta e mais livre de me sugerir os gestos musicais que ele pretende, mas o quanto isso também foi, de certa forma, um desafio para mim. Eu tive a oportunidade de fazer uma performance pública da peça uma vez durante o processo de construção, e justamente eu senti que essa foi a maior questão que eu precisei dialogar no momento da peça. E conversando com ele, eu pude entender que justamente essa era a intenção dele, né? Que eu não só tocasse aquilo que estava escrito, mas que eu também sentisse um certo incômodo e um certo desafio, que a própria situação da performance e a situação de precisar dialogar com aquele texto no momento da performance, embora eu tivesse estudado a peça, me provocasse. E é justamente esse o ponto que foi a nossa discussão inicial lá atrás, né, do paradoxo do performer enquanto agente do discurso musical, mas também receptor desse fluxo de informações. Eu tenho certeza que, para mim, isso foi uma experiência artística muito, muito rica, e o público percebe essa exploração acontecendo no palco também como um resultado artístico muito interessante. Olá, eu sou Austeclínio Lopes de Farias, mestrando da USP em Sonologia, e minha pesquisa de mestrado, de forma bastante complementar a esta do Bruno,
toma como uma das suas questões principais a retroalimentação entre o símbolo notacional e o concreto que dele emerge. Tendo esta ressonância em vista, vou nesta minha fala complementar as colocações do Bruno, mais especificamente através de uma exposição sintética da maneira como o problema inicialmente posto por ele, a imagem do paradoxo, operou como virtualidade ao longo de toda a construção desta peça. Acredito que o paradoxo base do processo foi mesmo aquele que o Bruno identificou como característico da figura do intérprete. Este é ao mesmo tempo instrumentista e instrumento, receptor e amplificador, transgressor e íntimo da notação. Mas, para além desse paradoxo que marca a prática da interpretação da música escrita de maneira quase incontornável, falarei aqui de outros paradoxos que surgiram ao longo e alimentaram o nosso experimento, buscando intensificar tal posição do intérprete enquanto performer. Estes outros paradoxos são a duplicidade entre texto e performance, monodia e polifonia, melodia e textura. Acho que um ponto interessante para ilustrar inicialmente o que exatamente nos possibilitou tal resistência entre estes polos é o que foi a primeira tentativa da peça. Trouxe para o Bruno uma primeira proposta que contava com uma grande variedade de células rítmicas que acabou sendo readaptada. O motivo desta reformulação foi por conta da inefetividade que a apogiatura, pretendida nesta peça enquanto elemento que desestabiliza a pulsação implícita, de justamente realizar tal efeito auditivo. Ao invés disso, optei por uma constância rítmica maior, na sua maioria tercinas de semínima, preenchidas ora por alturas, ora por silêncio. Assim, a apogiatura de fato opera como uma espécie de soluço intruso no fluxo estabelecido pelas tercinas. A peça é quase que por inteiro um 4x4, mas as apogiaturas possibilitam em performance uma continuidade rítmica, na verdade bamba, à beira da continuidade. O que tais tercinas possibilitaram para além da percepção da fissura temporal causada pelas apogiaturas foi uma espécie de forma que operou como suporte para o controle de diversos processos calcados em acumulações, justaposições e filtragens. Através da estabilidade das tercinas, pude controlar de maneira quase estatística a gradual progressão da dimensão harmônica da peça, da quantidade de intrusão e interrupção temporal realizada pelas apogiaturas, da gradual acumulação de articulações, também incluindo técnicas estendidas, a vasta maioria destas derivadas especialmente do arsenal do Bruno, e, sobretudo, da justaposição dos registros do instrumento. A forma criada pelas tercinas possibilitou o quanto consigo ora unificar, ora distanciar os distintos registros, assim sistematizando uma transitoriedade entre monodia e o que Luciano Berio chamou de polifonia latente. Isto é, a clara diferenciação auditiva entre duas ou mais vozes virtuais através da alta presença de saltos em um mesmo instrumento. Chegamos, assim, em outra duplicidade central para a peça. Um único instrumento, ao mesmo tempo que múltiplas vozes. A polifonia latente, agora como conceito incontornável da peça, nos permite manusear o percurso entre outros dois polos. O objeto central da peça, uma escala ascendente, iniciando como objeto sonoro aparente, literal, individualizado, próximo do polo melódico, e se transformando em objeto elíptico, mascarado, mas agora expresso através da relação e direcionamento geral da multiplicidade de vozes e articulações. A ascensão escalar é expressa aqui mediante o comportamento de uma textura produzida pela polifonia latente. Em última instância, a forma produzida por esses recursos possibilitou uma transição entre melodia e textura, entre objeto discreto e objeto elíptico, sintetizado na escuta do ouvinte através da relação produzida por outros componentes. Em resumo, obtemos assim uma recursividade rítmica e harmônica, formando uma figura de base que se transforma a cada repetição através de filtragens. Quanto mais saltos de registro, apogiaturas e articulações se introduzem, mais tal figura de base, nossa escala ascendente, passa de um objeto imediato à escuta, aprendido em sua literalidade, a um objeto sintetizado pela escuta.
Finalmente, tentamos aqui demonstrar a maneira como o problema do paradoxal ancorou este processo colaborativo através dos recursos aqui mencionados. Miramos sobretudo a audibilizar, através da escrita e da performance, o paradoxo na forma de uma sensação que lhe é característica, isto é, a latência de uma duplicidade amarrada a um mesmo objeto, da percepção de possibilidades de observação antagônicas que se realizam mediante um mesmo objeto, seja este uma escala ascendente, seja este a notação, o instrumentista ou mesmo o ouvinte.